Esta é a certeza que nós temos que ter no nosso coração esta noite. Deus não falha, Deus é tão bom e Ele não falha conosco, amados. Nós não podemos ter dúvidas que Deus não falha. Nós não podemos ter dúvidas e dizer assim: Deus é tão bom para mim. Às vezes nós esquecemos disso, amados. E esta manhã nós falamos de um assunto que nós vamos dar continuidade agora à noite. E isso aqui faz parte, amados, de uma posição do nosso coração. Eu tenho que saber que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ainda que eu esteja numa situação difícil, ainda que eu esteja com enfermidades, ainda que a economia não esteja boa, ainda que a política esteja uma confusão generalizada, ainda que eu não consiga ver um horizonte, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? E o assunto que nós vamos compartilhar, que eu quero te convidar para nós meditarmos, é justamente assim, ó: a perseverança me conduz à herança. Amém? Eu queria que você falasse esse título. Diga assim, ó: a perseverança me conduz à herança. Agora todos juntos: a perseverança me conduz à herança. Amém, amados? Esse é o tema da nossa noite. Mas é importante nós entendermos o que é perseverança, o que é persistir, o que é continuar insistindo numa situação. Então nós precisamos ter algumas definições, e eu gostaria que você me acompanhasse aí. Eu tenho a definição do dicionário, e depois nós vamos para os exemplos bíblicos. Olha só: perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar os seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. Perseverar, irmão, vem de uma palavra do latim que ele é dividido em duas partes. O prefixo per, que ele está no início aí, ele significa total. O per é total. E severus significa totalmente sério. Sério de severos, sério. Então, perseverança significa totalmente sério em um ideal para ser conquistado. Ele não tem dúvida, e não tem variação de dúvida, e não tem variação de pensamento que ele vai conquistar aquilo que ele determinou no coração. Perseverança. Uma outra palavra similar é persistir, que também tem o prefixo per, que é total, e tem a segunda palavra, que é assistência, que vem do latim forte, determinado. Então, persistir é totalmente forte, totalmente determinado para conquistar um objetivo. E a persistência e a perseverança está ligada à fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, amados. Então isso aqui tem tudo a ver conosco. Nós temos que ser persistentes, perseverantes, porque nós temos uma palavra fiel, que é base, que é alicerce para a nossa vida cristã, e ela não falha, porque é a palavra de Deus. Então nós temos que ser persistentes na palavra de Deus, porque na palavra nós temos muitas promessas de Deus para nós, e se nós cremos na palavra, é só nós persistirmos naquilo que está escrito, e nós alcançaremos aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Quem aqui tem promessas de Deus? Fique com a mão levantada. Você, eu sei que tem mais gente, hein? Você tem promessa de Deus, inclusive promessa dita diretamente para você. Eu quero dizer para você, que se você persistir, o Senhor está trazendo a sua bênção na sua mão. Amém? Pode abaixar. Agora, herança. Irmão, herança é um nome atribuído ao direito ou condição de herdar, ganhar ou obter, conquistar algo por via de sucessão, ou seja, transmitido de alguém para alguém, normalmente de pai para filho, pode ser de pai para sobrinho, pode ser um herdeiro
que vem na sucessão da família. Então normalmente a herança, ela vem de cima para baixo. Nosso irmão mais velho é Jesus Cristo, e nós temos uma grande herança para receber de Jesus. Irmão, eu sei, vamos falar igual Marta, né? Eu sei que lá na glória eu não vou ter falta de nada. Não, é aqui, irmão. Porque o Senhor quer completar a sua alegria, o Senhor quer completar o seu gozo, o Senhor quer te dar uma vida abundante. E começa aqui, porque a nossa eternidade não começa depois que nós morrermos. A nossa eternidade começa agora. Ela já está sendo definida agora por nós. Então o que o Senhor tem para você e para mim é em vida, amém? Diga assim, o que o Senhor tem para mim é em vida. Agora nós temos alguns exemplos de persistência na Bíblia. Nós temos Noé, muito persistente. Nós temos Abraão, muito persistente. Nós temos Moisés. Nós temos inúmeras pessoas. No Novo Testamento nós temos Paulo, que é o exemplo da persistência, a perseverança até a morte. Nós temos Jesus, que é o exemplo maior da persistência e da perseverança. Mas uma pessoa que eu não consigo deixar de falar, e é sobre ele que nós vamos falar, é Caleb. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué capítulo 14. Dado essa explicação do que é perseverança, nós vamos ter um exemplo na vida de Caleb. E Caleb nos ensina algumas coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida. Então, ainda que você já conheça a história de Caleb, ou então você não lembra direito da história de Caleb, nós vamos relembrar alguns pontos importantes. Josué capítulo 14, no versículo 6. Abra suas Bíblias ou ligue as suas Bíblias e acompanhe comigo aí, porque o tempo está apertado. Então vamos lá. Josué capítulo 14, versículo 6 diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Guarde isso, amados. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será contigo para os expulsar, como o Senhor disse. Versículo 13, resposta de Josué para Caleb. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Amém? Amados, a história, ela é resumida nesse texto, mas ela tem este episódio, se você quiser anotar, está lá em Números capítulo 13. E aí eu gostaria que você na tua casa, você lesse sobre essa história. Na verdade fala sobre a história dos espias que Moisés enviou para a terra prometida para
olhar a terra, mapear, fiscalizar, levantar qual é a população, o que eles fazem, tem agricultura, não tem cidades, não tem, como é que é a água. Então eles tinham a função de mapear, também por uma questão estratégica militar, para saber o que eles iriam fazer. E eles foram, esses 12 espias, eles eram príncipes, cabeças de chave das tribos de Israel, 12 tribos, 12 espias. E Caleb e Josué estavam dentro desses 12 espias. E vocês sabem da história de que quando retornaram, o relatório foi negativo para 10 príncipes. 10 príncipes difamaram a terra, ao ponto de insurgir a multidão contra Moisés, e eles dizerem assim: agora, o que nós vamos fazer? Moisés nos trouxe aqui para morrer, porque o povo daquela terra é muito grande, muito fortificada, e eles vão nos matar. E os 10 espias diziam assim: eles eram aos nossos olhos como gigantes, e nós como gafanhotos. Este foi o relatório dos 10 espias. Mas 2 pessoas se levantaram a favor, dizendo que aquela terra sim tinha gigantes, sim eram fortificadas, mas Deus havia prometido aquela terra para eles, e eles iam conquistar. Existe até um termo interessante que Caleb diz, junto com Josué, dizendo assim: eles serão como pão para nós. Olha só, irmão, que ousadia e que determinação. Mas o relatório deles não foi o suficiente para comover a multidão, e eles se levantaram contra Moisés e contra Arão. E aí teve que haver a presença de Deus, porque eles iriam apedrejar Moisés e Arão, iam levantar um outro líder e voltar para o Egito. Mas Caleb, ele se levanta positivamente juntamente com Josué. O interessante disso, irmãos, é que Deus vem com a glória dele, interrompe tudo, para aquele levante contra Moisés e Arão, e Deus determina. Aliás, Deus queria matar todo mundo, mas Moisés não deixou. Deus falou assim: sai da frente, Moisés, que eu vou, e de você eu faço um outro povo. Aí Moisés falou assim: Deus, o que o pessoal vai falar? Faz isso não. Irmão, eu sou muito criativo, tá? Então, entenda o que eu vou falar. É a mesma coisa, irmão, entenda o que eu vou falar. Não entenda isso como uma heresia, mas é como Moisés falasse assim para Deus: calma, Deus, calma, vamos senta aqui, vamos tomar um café, vamos esfriar a cabeça. E aí Moisés dá a opinião dele como bom conselho para Deus. E Deus fala assim: tudo bem, verdade, mas tem uma coisa: nenhum deles entra na terra prometida. Nenhuma dessa geração entra, exceto Josué e Caleb. É isso que Caleb está dizendo aqui. E Caleb, irmãos, vê um a um, ao longo dos 40 anos, morrendo. Um a um caindo ao lado dele, um a um parando, um a um sofrendo um problema de enfermidade, ou então tendo um problema de guerra, e Caleb é conservado em vida até chegar na terra prometida junto com Josué. Então Caleb é o exemplo de perseverança na presença do Senhor. Então tem um primeiro item que eu gostaria que você anotasse aí, que a gente aprende com a vida de Caleb: a decisão em seguir a Deus, independente da situação. Então, irmãos, nós precisamos decidir seguir a Deus, independente das notícias, do que falam, do que dizem, de como está a economia, de como está a minha saúde, de como está a situação da minha família. Eu preciso decidir seguir a Deus. Então é isso que nós aprendemos com a vida de Caleb. E outra coisa, irmãos, Caleb resolveu seguir a Deus, ele não resolveu ir atrás da bênção dele. E muitas vezes nós estamos atrás da bênção e não atrás de Deus. Muitas vezes nós queremos a bênção e nós não queremos o Deus da bênção. Então nós precisamos definir no nosso coração que a bênção realmente é uma consequência
de seguir a Deus. E muitas vezes, irmãos, na escola, no serviço, na nossa vida secular, nós não podemos deixar de servir a Deus lá. Nós temos que definir que nós vamos seguir a Deus em qualquer lugar, independente da opinião das pessoas. Caleb tinha uma mensagem para ter. Nós precisamos ter uma mensagem para falar para as pessoas. Nós precisamos ser definidos em Deus, independente do que possa acontecer ao meu lado. Eu vou seguir a Deus. Eu vou ter a definição de que Deus é muito bom para mim o tempo todo. Amém? O que nós plantarmos, amados, nós vamos colher. Gálatas capítulo 6, no versículo 7 diz que não se engane o homem, tudo que ele plantar, certamente, então, irmãos, não adianta, todas as pessoas que tiveram um relatório negativo e que contaminaram o coração da multidão, colheram aquilo que eles plantaram. E muitas vezes nós ficamos culpando a Deus pelas mazelas da nossa vida que nós mesmos plantamos ao longo dos anos, com os nossos erros, com as nossas definições, com aquilo que Deus falou para nós não fazermos, e nós vamos lá e fazemos. E aí a gente fica assim: ah, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que a minha vida é assim? Por que a minha vida não é igual a do fulano lá? A do fulano é melhor. Mas é a tendência do ser humano, na comparação, exaltar mais o ponto negativo do que o ponto positivo. Irmãos, de 12, 10 falaram mal da terra. Você vai estar rodeado de pessoas que sempre vão falar o negativo da situação. Mas não é questão de ser positivista, não, irmão. Não, eu vou ser positivo, eu estou à beira do precipício, mas eu vou ser positivo, Não. Eu preciso ter uma base para ser persistente e perseverante. Deixa eu te falar uma coisa: perseverança em cima do que é promessa de Deus é bênção, e você conquista a herança. Amém? Ser perseverante naquilo que não é promessa de Deus é ilusão, é tolice, é teimosia. Então nós temos que saber aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus não prometeu para nós, e nós temos que seguir firme. Em Deuteronômio, no capítulo 6, Deus fala assim, ó: Caleb, filho de Jefoné, ele herdará a terra, porquanto ele persistiu em me seguir. Não está lá, ó, porque ele foi positivo, porque ele deu um relatório bom. Não, ele estava firme naquilo que Deus disse que ia acontecer com ele. Então nós temos que ter certeza essa noite, amados, que nós vamos definir no nosso coração que nós vamos seguir ao Deus, independente da situação. Ah, pastor, eu larguei mão, eu não vou mais na igreja. Por quê, filho? Perdi o emprego. Não dá. Não tem condição, pastor, eu estou lá firme na igreja, agora eu perco o emprego. Pastor, eu não vou mais seguir a Deus, porque assim, ó, as coisas na minha casa não melhoram de jeito nenhum. Larguei mão, pastor. Largou mão, filho? Larguei mão, não quero mais não. Pastor, eu larguei mão da faculdade, não vou conseguir não. Pastor, eu larguei mão dos meus sonhos, não quero não. Agora que vier, vai ser lucro. E nós estamos abandonando as promessas de Deus, e não estamos sendo perseverantes naquilo que a palavra está nos afirmando, amados. Deus falou que vai restaurar a sua família, amados. Deus vai restaurar a sua família. Deus falou que vai te levantar como empresário. Deus vai te levantar como empresário. Deus falou que vai te colocar no ministério. Você vai ser colocado no ministério. Deus falou que vai te usar para fazer grandes coisas. Creia que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. E nós vamos ser persistentes naquilo que o Senhor disse sobre nós, na nossa vida. Não vamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Uma segunda coisa que nós aprendemos com Caleb é justamente a persistência. Deixa eu te contar uma coisa. Caleb,
ele tem aí no relato 45 anos que ele contou da história dele. Eu quero aumentar e quero colocar mais 40 anos. Ele tinha 40 anos quando ele recebeu a promessa de Deus. Caleb viveu como escravo no Egito. Você sabe, tem noção do que é isso? Caleb nasceu na escravidão no Egito. Caleb, quando ele se deu por gente, ele amassava barro com palha para fazer tijolo, e tinha gente chicoteando ele para ele fazer logo. E ele cresceu nesse ambiente de escravidão. Caleb tinha o direito só de comer a comida básica que davam para ele. Decidiam o que ele ia comer, decidiam a hora que ele ia dormir e decidiam a hora que ele ia acordar. 40 anos. Depois ele vê Moisés sendo levantado com mão forte para libertar o povo. 10 pragas no Egito, o Senhor tira o povo com mão forte, e Caleb está lá no meio. Depois Deus levanta os 12 espias, Caleb está lá no meio. Ele vê a terra prometida e fala: a coisa é boa, o que Deus prometeu é bom. Ele estava lá no meio. Volta Caleb, o relatório é negativo. Caleb fala: não gente, o relatório é bom. Enquanto as pessoas diziam assim: rapaz, é bonito, mas é feio. Olha, é bom, mas é ruim. A água é boa, mas aquele ali não vai deixar eu tomar água. Olha, aquela cidade é muito grande, não vai dar certo. Caleb estava assim: a água é boa e eu vou beber da água. Ali vai dar para construir uma casa para minha filha, glória a Deus, ali eu vou construir uma casa. Olha ali, dá para plantar vinho ali. Olha ali, eu vou plantar romã. Olha ali, ali dá para plantar arroz. Meu Deus, isso aqui é muito bom, e Deus vai entregar isso nas nossas mãos. E enquanto outras pessoas viam um relatório negativo, Caleb via as coisas boas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem promessas para mim e para você individualmente, mas Deus tem promessa para esse local, como igreja, que muitas pessoas não estão pegando para si. E eu vou dizer assim: eu estou pegando para mim, estou trazendo para mim, eu estou pegando para mim, eu estou trazendo para mim. E nós estamos dizendo assim, nós vamos construir uma igreja, que vai ser uma igreja que vai comportar, segura aí, 5.000 pessoas sentadas. Nós vamos ter 4 cultos, porque para atender 20.000 pessoas, nós vamos ter que trabalhar bastante. Nós vamos ter turnos de adoração aqui, nós vamos ter levitas, nós vamos ter pastores, nós vamos ter uma multidão de pessoas servindo ao Senhor com fidelidade. E eu estou assim, isso é meu, eu estou nesse negócio, isso é bom, eu quero para mim, isso é bom, eu quero para mim. Quando o pastor falou assim: você vai dar uma oferta muito grande, eu falei assim: eu quero 10.000. A pastora Raquel falou assim: eita Deus, já vou começar a me ajeitar aqui. Porque ela entendeu e falou assim: é de Deus, o que o meu marido falou é de Deus. Irmão, começa a pegar a promessa de Deus e começa a trazer para você, porque Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para você. E nós precisamos persistir na promessa de Deus. Então, enquanto Caleb estava andando, Caleb estava assim: é meu, é tudo meu, eu vou pegar para mim, é meu, é meu. Os outros falam assim: não vai dar certo. Ixi, não vai dar certo. Isso aqui, não vai dar certo. Vão matar a gente, vão me esmagar a gente. Caleb estava assim: vou matar um por um. Definição de que vai servir ao Senhor e persistir até o final. Deixa eu falar outra coisa. Tem um detalhe aqui. Caleb, mesmo dando o relatório positivo, ele ainda é obrigado a ficar 40 anos no deserto por causa dos outros. Ele podia dizer assim: Deus, mas não foi culpa minha, me coloca logo na terra, deixa os outros penar lá no deserto. Ele não se levantou contra a liderança dele, e ele permaneceu firme à liderança dele. Ele não chegou em Moisés e falou assim: Moisés, eu acho injusto, porque é o seguinte, mano, sinceramente, eu não tenho nada a ver com esse povo aí. Eu tô aqui, falando que vai dar certo, agora tem que ficar no deserto, amassando o pó, junto com eles.
você não vê Caleb fazendo nada disso. Fidelidade à liderança, independente da situação que está se passando. Outra coisa, amados, vocês percebem nesse texto que Caleb meio que está exigindo a bênção? É ou não é? Daqui em diante Josué está distribuindo as terras, distribuindo para uma família, distribuindo para outra família. E aí aqui no 6 diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que Deus falou a meu respeito e a teu respeito, Josué. Irmão, percebeu que tem 45 anos de história aqui e nós não escutamos mais falar de Caleb? Nós não escutamos assim: Josué conversou com Caleb, e Josué designou Caleb para tal coisa, e Josué contou com Caleb para fazer tal coisa. Não, Caleb some por 45 anos, mas ele está fazendo a função dele, ele está exercendo a função dele, ele está fazendo o que foi determinado para ele fazer, mas ele não é contado aqui. Deixa eu contar uma história para você. Aqui está dizendo que Caleb era filho de Jefoné, o quenezeu. Então eu vou te contar uma outra parte da história que está embutida aqui. Quenezeu era um povo nômade em Canaã. Tem duas linhas teológicas. A primeira linha teológica diz o seguinte: Abraão, quando recebe a promessa de Deus, Deus fala assim: todo lugar que você está passando aqui, eu entregarei para você e para sua descendência, a terra do Jebuseu, do Eveu, do Quenezeu. Então este povo quenezeu era uma tribo nômade na região de Canaã. Primeira versão da história. A segunda versão é a mais aceita, que é o seguinte: Kenaz originou outra tribo chamada Quenezeus, e Kenaz, ele é neto de Esaú, e não é filho então da descendência de Jacó, que é Israel. Então este quenezeu, tanto da primeira linha de pensamento quanto a segunda linha de pensamento, diz o seguinte: o pai de Caleb não fazia parte da tribo de Israel. Mas pastor, mas a Bíblia diz que Caleb é da tribo de Judá, tanto é que ele era príncipe. Sim, Jefoné casa com uma mulher hebreia da tribo de Judá, da linhagem de príncipes, e Caleb é aceito como príncipe, cabeça de tribo. Porém, provavelmente, irmão, e quando diz provavelmente, é uma linha de pensamento teológica, diz o seguinte: Caleb não era totalmente aceito como líder. Ele era aceito, mas a fala dele não era muito aceita. Por isso que Caleb some por 45 anos. Caleb não é o braço direito de Josué. Caleb não é contado. Mas Deus não esqueceu de Caleb e da posição de Caleb. Mas chega uma hora, irmãos, que às vezes homens esquecem, Deus não esquece. E Caleb chega diante de Josué e fala assim: Josué, agora chegou a distribuição de terra. Eu quero lembrar para você, Josué, o que Deus prometeu para mim e para você lá através da vida de Moisés. Não se esqueça de mim, Josué, porque eu fui fiel ao Senhor e não me desviei em seguir, e eu fui perseverante. E hoje já se passaram 45 anos e eu tenho a mesma força, Josué, e eu tenho a mesma definição. Irmão, quando a gente olha isso, a gente pensa só na definição dos 45 anos em força de braço. E ele diz assim: eu posso fazer qualquer coisa, da mesma força que eu tinha quando tinha 40 anos, eu tenho agora com 85 anos. O entendimento das escrituras diz o seguinte: eu sou fiel tanto quanto eu sou naquela época. Eu tenho força para fazer qualquer coisa, mas eu não me desviei da presença de Deus. Eu sou fiel a Deus e sou fiel a você, Josué. Portanto, me dá essa terra como herança, porque o Senhor me prometeu. Irmãos, tem uma hora que a gente tem que chegar na presença de Deus e dizer assim: Deus, o Senhor se lembra?
existe o processo de Deus na nossa vida, irmãos. A palavra diz que a perseverança é um processo que vai gerar o caráter de Deus na minha vida e na sua vida. Às vezes, irmãos, a gente quer a bênção de Deus na hora que a gente quer, mas Deus tem um processo. Para Caleb foram 45 anos depois da promessa. Para você, eu não sei. Para Noé foram 100 anos construindo a arca. Parece que Deus se agrada do sofrimento? Não. É porque Deus está gerando em você o preparo para você alcançar a sua bênção. Deixa eu falar uma coisa que eu falei. Eu sempre gosto de colocar os meus exemplos para ficar bem claro. Às vezes, irmão, a gente vê uma bênção e a gente fala assim, é essa. Deus fala, não, filho, não é essa ainda. E às vezes a gente quer tanto e Deus fala assim, você ainda está no processo. Diga assim, ó, estou no processo. Fala assim, enquanto a bênção não chegar, eu estou no processo. O processo é o período entre a promessa de Deus e a realização dela. Amém? Abraão com 100 anos recebe o filho da promessa. Sara tinha 90. Já tinha até passado já dos costumes das mulheres, mas recebeu. Por que Deus demora tanto? Deus não demora tanto. Nós que não entendemos o processo. Diga assim, ó, eu preciso aprender o processo de Deus. Irmãos, o Rafael esses dias, já tem uns dias assim, ele falou, pai, eu posso dirigir? Eu falei, pode. Ele falou, quando? Agora? Eu falei, não, quando você tiver 18 anos. Ah, pai. Eu, Ah, mas o fulano de tal, o pai dele já ensinou. E você podia me ensinar. Eu, podia. Você vai me ensinar? Não. Mas por que, pai? Para você não fazer besteira. Pai, mas com 12 para 13 anos eu já vou saber dirigir. Eu falei, para quê? Ah, pai, não, você vai esperar o processo para você chegar aos 18 anos, você vai ter maturidade, você vai tirar a sua carta, você vai provar lá para a autoridade que você passou no exame, você vai aprender a ler as placas, a sinalização, você vai provar que você passou na prova e você vai receber uma habilitação. Eu não te habilito a você dirigir, então quando chegar a hora eu te ensino. Estou sendo mal com o Rafael, irmão? Não é a hora da bênção ainda. Tem outro detalhe, meu filho Pedro. Alguns anos atrás, o Pedro tinha na faixa de 2 para 3 anos, a Raquel estava no evento, deixei a Raquel no evento junto com o Rafael, e eu fiquei com o Pedro, cuidando do Pedro, e o Pedro estava muito agitado tal, e eu falei, não, o papai vai te levar para um parque. E aí ele, yes! Bebezinho, irmão. E aí eu coloquei o Pedro no carro, desci, parei no supermercado e fui comprar algumas coisas para ele poder comer nesse nosso passeio. E aí entramos no supermercado e o Pedro está assim, meu pai vai me levar num parquinho. Quando eu entrei no supermercado, o Pedro viu um cavalinho, aqueles de balanço, bonito, irmão, top, 500 e tralalá. Aí o Pedro já foi lá e ó, pai, o parquinho, na cabeça dele, meu pai me trouxe no parquinho. Logo, irmãos, os fiscais já chegaram e falaram assim, olha, desculpa senhor, mas ele não pode permanecer aí, vai estragar só se você comprar. E eu, obrigado. Falei, Pedro, vamos. Não, pai, parquinho, pai, parquinho, pai. Falei, não, filho, o papai vai te levar em outro parquinho. Não, pai, parquinho, pai. Eu, ai, meu Deus do céu. O homem já falou assim, ó, senhor, por favor, calma, estou negociando. E aí não teve jeito, irmão, eu tive que pegar o Pedro e tirar. O Pedro abriu a boca, irmão, e eu, vem filho, vem. Olhei para a cara do sujeito do supermercado e falei, seu mal. E tô levando o meu filho para o carro, e o Pedro assim, meu pai é mau, o meu pai não deixou eu no parquinho. Eu, Pedro, calma. Coloquei ele no carro, coloquei o cinto, e aí eu tive que aguentar ele chorando, irmão, até o parquinho. Olha ele aí.
Quando eu cheguei no parquinho, irmão, foi um alívio para mim e para o Pedro. Quando eu parei, eu falei assim: Pedro, olha o parquinho. E aí ele olhou, viu tudo iluminado, cheio de brinquedo. E o Pedro é fantástico, irmão, porque assim, ó, da noite pro dia em 30 segundos. Não, então se ele está chorando triste e você oferece o que ele precisa, já enxuga a lágrima na mesma hora e fala: tem que ficar alegre. E aí ele já saiu do carro junto comigo, dizendo assim: yes, o parquinho. Quantas vezes, irmão, a gente está parando no cavalinho? É meu, Deus, é meu. Deus falando: não, filho, o que eu tenho para você é muito melhor. Não, filho, vem comigo. A tua bênção não está aqui, a tua bênção está ali na frente. Isso aqui é só para enganar o teu coração. O preço é muito caro, vem cá. Deixa eu tirar. E às vezes a gente se revolta com Deus, irmão. Às vezes a gente está falando assim: Deus não é justo comigo. E Deus está nos abraçando assim, ó: calma, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou te levando para o parque, filho. Eu estou te levando para a promessa que eu prometi realmente para você. Ela é muito melhor do que isso que você está vendo. O processo, irmão, às vezes é doloroso, porque Deus está gerando no nosso coração um caráter aprovado. Aleluia. Romanos, eu não vou abrir porque não dá tempo. Aliás, eu acho que eu já estou com horário. A tribulação, amados, diz nessa passagem que gera perseverança. A tribulação, irmão, é tudo que te tira a paz. É uma palavra estranha, né? Porque quando fala tribulação, parece que a gente está dentro de um liquidificador, né? É isso mesmo, né? Tribulação, né? Para mim dá a impressão que eu estou dentro de um tribulação, é isso mesmo. Tudo que tira a paz, tudo que te confere uma instabilidade é a tribulação, irmão. Mas a tribulação, ela gera perseverança, porque você tem um objetivo final. A perseverança gera um caráter, e esse caráter é o caráter que vai ser aprovado por Deus. E o caráter aprovado por Deus gera esperança. E a esperança, diz um ditado, que ela nunca morre. Mas biblicamente, a esperança é a fé em ação. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus não vai falhar comigo, eu sei que vai chegar a hora da bênção, eu sei que Deus prometeu, sim, Ele vai cumprir. Então, amados, o processo, ele pode ser até doloroso, mas o processo gera em você e em mim um caráter aprovado por Deus, e você vai ser preparado para a bênção. O murmurador para no meio do caminho. Aqueles que não têm fé em Deus param no meio do caminho. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, voarão como águias, porque o Senhor renova as forças. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando Caleb chega para Josué e fala assim, ó: eu andei por aqui e Deus falou para mim que ia dar essa terra para mim. Josué falou assim: então toma, filho. E ele recebe não somente uma terra boa, mas a maior terra e a mais importante da época, que era Hebrom. Hebrom, depois Davi vem reinar em Hebrom. E tem um detalhe, irmão: quem recebe herança, tem herança para dar para os filhos. A maior herança que eu tenho para os meus filhos não são bens materiais, embora eu queira dá-los, porque eu como pai eu quero dar. Mas a maior herança que eu posso dar para o Rafael, para o Pedro e para o Tiago é a fonte de água viva que salta para a vida eterna dentro deles. Essa é a minha herança. Mas Caleb entrega para a filha, Axa, fontes superiores e fontes inferiores como herança.
Fontes superiores é aquelas fontes, irmãos, que representam a ligação direta de Deus com o homem e com a mulher. Tudo que você precisa, Deus irá suprir com a presença dEle. E fontes inferiores é tudo que a tua mão produzir prosperará, porque o Senhor é contigo. Não só isso, Caleb dá uma herança também para Axa, que casou com Otiniel, da liderança de Israel, porque você não vê que a liderança veio através de Josué, o grande Josué, o general Josué, que fez grandes feitos na casa do Senhor. A liderança não vem da herança de Josué, a liderança vem através de Caleb, que permaneceu firme no Senhor, e Caleb gera na sua genealogia o primeiro juiz de Israel, Otiniel. Então, amados, quem tem herança pode oferecer herança para os teus filhos. Eu queria que você ficasse em pé, porque eu sei que Deus tem promessa na sua vida. E esta noite, Deus quer renovar. De repente Deus quer entregar a herança para você essa noite, eu não sei se chegou a hora. Você pode entrar na presença de Deus e falar: Senhor, o Senhor prometeu, e se for a hora, Ele vai realizar. Mas talvez você esteja no meio do processo, você precisa entender o processo de Deus na tua vida. Você pode dizer assim: Senhor, mas já se passou tanto tempo. O tempo é Deus que determina, e Ele vai te recompensar por todos os anos que você esperou. Eu queria que você meditasse nesse hino, e eu queria que você abrisse o coração, porque o Senhor esta noite tem algo para fazer na minha vida e na tua vida. O Senhor quer te renovar esta noite, o Senhor quer dar uma nova esperança para você essa noite, amém? Feche os teus olhos.